Quer um fone de ouvido da Apple, mas você tem um Android? Calma, hoje eu vou te mostrar o Beats Studio Buds, uma ótima opção, principalmente para quem tem Android. Vamos lá! Fala pessoal, eu sou o André e estou aqui hoje para poder fazer o meu review do Beats Studio Buds, fone de ouvido da Beats, que também é da Apple, mas que além de ser totalmente compatível com iPhones, Macs e tudo mais, tem uma ótima compatibilidade também com Androids. E é um dos grandes diferenciais que a Beats oferece para usuários Androids. Eu acho que se você quer um produto premium, high level, e quer ter uma experiência de produto Apple, eu acho que os fones da Beats podem te entregar ótimas experiências de uso e eu vou te falar isso tudo no review de hoje. Antes de qualquer coisa, desce o player aí, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo, porque além de reviews de fone de ouvido, eu faço um monte de vídeo, um monte de conteúdo aqui no canal. Vamos lá, Beats Studio Buds. É o primeiro TWS da Beats que eu recebo, mas eu também já recebi o Beats Fit Pro, então em breve sai o review desse carinha aqui. Esse aqui é mais focado para o público de esportes, tem uma equalização até um pouco diferenciada, mas eu vou falar um pouquinho melhor desse fone de ouvido em breve, tá bom? Hoje o review é do Beats Studio Buds. Bom, vamos lá. Beats Studio Buds, construção, é um fone muito bem construído, muito estiloso. Eu recebi na cor branca, mas também tem a cor preta e a cor vermelha. O vermelho é lindo, é uma cor muito legal. E ele tem uma case que oferece aí duas ou três, acho que são duas cargas completas para os fones de ouvido. Não é a melhor case do mundo, por assim dizer, porque a gente já vê aí outros fones de ouvido entregando mais cargas completas para os pares de fones de ouvido, mas, poxa, duas cargas já tá legal, já tá o suficiente. Falando da case, ele tem carregamento via USB-C, é uma pena que não tem T-Charger, porque eu já tenho alguns acessórios na minha casa, então é muito cômodo para mim chegar e colocar na base de carregamento sem fio. Por ser um fone mais caro, mais premium, eu adoraria que tivesse essa função, fica faltando isso na verdade. Enfim, poderia ter, tanto nesse fone quanto o outro Fit Pro, poderia ter a case com carregamento sem fio, mas enfim, não tem, não dá para reclamar agora, né? O produto já está na minha mão. Mas enfim, é um produto muito premium, da construção, a case, a caixinha que vem nele, o cabo USB-C, que é de ótima qualidade, os fones de ouvido, enfim, são muito bem construídos, tem um ótimo encaixe, sabe? Ele é muito confortável para poder usar e, bom, é isso sobre a questão de construção. Adorei esses fones em termos de conforto, em termos de uso. Só não gostei tanto dele para poder praticar atividade física. Eu corri com ele em alguns treinos aí, eu fiz alguns treinos de corrida com ele e eu meio que senti ele meio frouxo, sabe? Meio solto no meu ouvido. Não passa uma segurança tão grande. Em um desses treinos, em uma dessas corridas, ele até chegou a cair do meu canal auditivo. Então, se você, sei lá, fica suando muito, pratica esportes de impacto e quer um fone de ouvido TWS para te acompanhar, não te indico tanto o Beats Studio Buds, porque pode ser que ele não... pode ser que a experiência de uso com ele não seja tão boa assim, tá? E só para fechar sobre construção, para a gente já ir para os próximos pontos, é um fone de ouvido que tem botões, e eu adoro quando tem esse tipo de interface de toque, que seja de fato um botão e não uma interface de toque, aliás, porque eu tenho a certeza que eu estou pressionando o botão. E aí entra o lance do aplicativo para Android, que funciona muito bem, aliás, que você pode personalizar os toques nos fones de ouvido. Então, por exemplo, você pode colocar para adicionar, para avançar e retroceder música, ou colocar mais volume ou tirar volume. Você pode fazer essa configuração no aplicativo. Eu gosto muito disso e para fechar o termo construção aqui, eu acho que eles mandaram muito bem nesse ponto. Não é que ele tem um feedback tátil tão grande, não é que ele tem um botão tão rígido, mas sutilmente você consegue ter certeza que você está pressionando o botão do fone de ouvido e não só passando a mão aqui num toquinho e tudo mais. Eu adoro quando tem botão, tá? É só uma perspectiva minha. Quando tem fones com só o toquezinho aqui, vira e mexe eu pressiono sem querer. E aí acaba sendo um ponto negativo na minha experiência de uso. Mas bom, fechando o lance de construção desses fones de ouvido, eu adorei usar ele em termos de conforto, por ter o botão, porque a bateria dele é muito boa. É uma bateria de 8 horas de reprodução contínua, com 2 cargas da case. Ficou faltando, claro, a case aí com carregamento sem fio, mas enfim, é isso aqui que eu tenho para falar sobre a construção do Beats Studio Buds. Falando do aplicativo, enfim, eu entrei mais ou menos aí no aplicativo e falando de integração, falando do sistema, de como ele se comporta, olha,
Se você tem um iPhone, se você tem um Mac, vai funcionar como qualquer outro AirPod. Ou seja, você cadastra ele ali na sua conta, faz o pareamento e qualquer outro dispositivo que tenha a sua conta da Apple, ele já vai estar automaticamente sincronizado. Então, por exemplo, eu sincronizei ele com o meu iPhone, automaticamente ele já estava disponível para conectar com o Mac também. Isso é sensacional. Se você já tem equipamentos vinculados à sua conta da Apple, funciona super bem. Funciona como um AirPods, inclusive. Ele até mostra uma imagem diferente no iPhone, na interface ali do iPhone, dos Studio Buds. Isso é bem legal, é uma integração muito massa. Agora, se você usa Android, é aí que para mim é um dos grandes pontos positivos da Beats em relação à Apple e em relação a algumas outras marcas de fones de ouvido. Porque basicamente o que a Beats faz é entregar uma experiência de uso perto ou muito próxima do que a Apple entrega com os AirPods, porém para Android também. Porque tem o aplicativo da Beats para Android e nele você consegue configurar o lance dos botões, como eu comentei, você tem um retorno do cancelamento de ruído, se ele está ativo, se ele não está ativo, se ele está no modo ambiente e tudo mais, e eu acho isso muito legal. E agora tem o lance do Android, por exemplo, se você tem dois smartphones e os dois estão na mesma conta, você consegue transitar entre um e outro a partir do momento que você faz a sincronização com um deles. Então é basicamente como a Apple faz com os AirPods. Então achei isso bem legal, achei uma integração muito bacana, inclusive para Android, que é um ponto que, enfim, alguns fones de ouvido ficam devendo. O aplicativo é muito legal, fica faltando um equalizador, para falar bem a verdade assim, mas é um tipo de uso bem interessante se você usa Android e quer ter um fone da Beats. Gostei demais. Sobre cancelamento de ruído, antes da gente falar do som desses fones de ouvido, funciona, mas não é o melhor cancelamento de ruído ativo não, tá? Se você está comprando esse fone de ouvido para cancelamento de ruído, talvez não seja o mais indicado. E eu sempre falo isso nos meus reviews de fones de ouvido com cancelamento de ruído, porque para você ter um real cancelamento de ruído, você precisa de um headphone, que vai isolar melhor ruídos externos, que vai, enfim, trabalhar muito melhor o cancelamento do ruído do ambiente. Deixando isso de lado, entre TWS funciona bem, não é perfeito, você não vai deixar de escutar barulhos do ambiente nem nada disso, mas, por exemplo, no meu caso, ar-condicionado, ventilador, ele consegue inibir um pouco dos ruídos do ambiente. Não é o tipo de ruído que me incomoda o tempo todo, eu prefiro ter mais tempo de bateria do que cancelamento de ruído ativo nesse tipo de fone de ouvido, mas se você está querendo um fone de ouvido com essa funcionalidade, pode ser interessante. Como eu falei, funciona bem, o cancelamento de ruído pode até evidenciar algumas frequências, né, alguma música, alguma coisa assim, deixar um pouco mais equilibrado e tudo mais, mas não é um fone de ouvido para te isolar do ambiente, tá? A maioria dos fones de ouvido TWS não fazem isso de uma forma tão boa assim, tá? Enfim, só um pouco da minha experiência aqui com o cancelamento de ruído ativo desse fone de ouvido aqui. E essa aqui é a qualidade do microfone dos Beats Studio Buds. Estou aqui no meu estúdio, sem barulhos externos, mas, enfim, é assim que os microfones se comportam, é assim que as pessoas vão te ouvir se você usar estes fones de ouvido aqui em uma chamada e tudo mais. E aí, gostou da qualidade? Bom, já comentei aí sobre a construção, já comentei sobre o cancelamento de ruído ativo, bateria. Ficou faltando o lance dele ter IPX4, tá? Na parte de construção ali, mas tudo bem. IPX4 é um tipo de resistência que, para quem vai suar muito, para quem vai, enfim, pegar chuva de vez em quando, pode te salvar, mas não acho que é melhor não. IPX7, por exemplo, seria o ideal. Mas tem IPX4, isso é bom. Agora falando do som. Cara, parece que eu coloquei uns AirPods normais no ouvido quando eu estava com o Studio Buds. E isso não é ruim. Isso, inclusive, é muito bom, porque a qualidade de áudio dos AirPods já são muito boas. Ele é um fone intra-auricular, mas sem entrar muito no seu canal auditivo, ou seja, ele tem borrachinhas, mas elas ficam meio superficiais. Isso pode ser um grande ponto positivo para algumas pessoas, porque vira e mexe eu vejo gente reclamando de fones de ouvido intra-auricular que incomodam muito o canal auditivo, né? Que entram muito fundo no canal auditivo e acabam incomodando. Não é o caso aqui do Studio Buds. Eu achei o conforto dele um dos grandes pontos positivos e meio que isso leva também para o som, porque é natural que a gente fique mais tempo com o fone de ouvido confortável nos ouvidos, né? Então assim, eu achei ele muito bem equilibrado, é um fone de ouvido que não destaca graves, nem destaca agudos, não deixa vozes gritantes ou vozes ou tons graves, mais graves ainda, enfim, ele é muito neutro, eu diria que ele é bem, ele é tão neutro quanto algum AirPods.
E isso é um ponto positivo, assim, porque a qualidade de som de um AirPod já é muito legal e meio que eles trouxeram para os Studio Buds essa equalização também. O que é diferente do Beats Fit Pro, por exemplo, que no Beats Fit Pro ele tem um grave muito mais pronunciado, a qualidade, o peso do grave é muito mais interessante, inclusive. Eu vou falar disso no review do Beats Fit Pro em breve. Mas em termos de qualidade sonora, eu estou muito satisfeito. Dá para ouvir música, dá para ouvir podcast, dá para ouvir, sei lá, músicas com Dolby Atmos ativo. Cara, vai funcionar super bem no iPhone, sabe? Vai funcionar super bem no Android também. É uma qualidade sonora que te traz um pouco de neutralidade, mas sem deixar de lado essa harmonização bem feita das músicas, sabe? De vídeos e tudo mais. É um fone com ótima qualidade sonora e deveria ser também, porque ele está aí perto dos R$1.000. Ele foi lançado até um pouco mais caro do que isso. Então, nessa categoria de fones de ouvido mais premium, mais high-end, mais caros, é natural que a gente tenha uma qualidade sonora melhor, mais apurada, mais clara, mais definida. E é tudo que a gente encontra aqui no Beats Studio Buds. Eu tô me confundindo com outro modelo aqui. Mas, enfim, se você estiver interessado, eu vou deixar o link aqui na descrição para você comprar o seu Beats Studio Buds. É um fone que eu adorei, gostei demais, de verdade, assim. Eu só não escolhi esse fone como meu fone principal, porque eu gosto de praticar atividades físicas e ele não me passou uma segurança tão grande assim para poder praticar atividade física ao ar livre. Eu acho que ele não se comporta tão bem assim ao ar livre quando eu estou usando ele para atividade física. Então, por esse motivo, eu não escolho o Studio Buds como meu fone principal. Mas é um fone excelente, é um fone que eu adorei, que eu gostei demais de usar, e fica aqui a minha recomendação para vocês que querem um fone mais premium aí na categoria de fones de ouvido TWS e topam pagar um pouco mais caro para ter um Beats na sua mão, um Beats na sua mochila e tudo mais. Bom, usem o link para comprar o Beats Studio Buds aqui na descrição, porque comprando pelo link você não vai pagar nada mais por isso e vai me ajudar muito a fazer mais vídeos, a trazer mais conteúdo aqui para o canal. Eu recebo uma pequena comissão se você comprar através dos meus links e é isso que mantém esse canal funcionando aqui. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixem um like, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. E fique ligado que em breve tem review aí, ó, do Beats Fit Pro, o fone de ouvido da Beats para esportistas. E que eu adorei. É isso. Um grande abraço para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.